Começa mais uma análise para comigo, Eduardo, para analisar algumas notícias sobre o Flamengo. Vou pegar só o portal GE hoje, com assuntos que estavam fazendo uma análise muito boa sobre o Flamengo. Primeira notícia: conheça a regra que atrapalha o Flamengo em ter os selecionados. O Flamengo não vai poder trazer o selecionado. Por um lado, é ganho, que vai vir alguns jogadores que o Flamengo necessita, que é o caso do Vinha, que o Flamengo, se não recuperar o Ayrton, vai ter que improvisar ou trazer alguém da base para a lateral esquerda. Já o restante do time, o Flamengo tem opções no banco, jogadores que já estão jogando, que tem uma qualidade muito boa para substituir o atual jogadores que estão na seleção. Seria bom ter eles no banco de reserva, mas por causa de uma lei de tempo, de viagem, descanso do jogador, o Flamengo não vai poder trazer jogadores. Mas o Flamengo tem um elenco qualificado, os jogadores que ficam, a parte do ataque não vai ser muito modificado. O Lohan está jogando muito bem para substituir a Arrascaeta. O Cebolinha fica. O Gerson pode jogar aberto ou vai ser a função do De La Cruz. Depende muito que se o Alan recupera para esse jogo contra o Grêmio. Se recuperar aí para jogar aí com Jesus e Alan. E deixar o Gerson onde está. Apesar que o Luiz Araújo entrou muito bem. O Wesley fez uma boa substituiu bem o Varela no último jogo. Fez a jogada do sexto gol. Então é um time que está em crescimento. A única dúvida fica na questão do lateral esquerdo. Se Ayrton Lucas não recuperar para jogar esse jogo quando o Grêmio, o Flamengo vai ter que pegar alguém da base, que já usou lá nos Estados Unidos, um garoto da base. E ou profissão zagueiro como Léo Pereira, acredito que já jogaram naquela função com alguns treinadores. O Flamengo tem muito tempo para esse jogo, então o Tite vai treinar os jogadores que podem substituir esse jogador da lateral esquerda, mas o restante do time, acho que o Flamengo não vai sentir tanta falta. Sim, a qualidade técnica vai cair um pouco, vai fazer jogos mais disputados esse jogo, sem os jogadores que estão na seleção, porque a qualidade técnica cai um pouco, mas em compensação, acho que a estrutura do time está montada e os jogadores vão saber responder em campo de acordo com o que o treinador Tite tem. Como mais tempo Tite fica no clube, mais os jogadores compreendem o que Tite quer passar a ele, esquema tático, a movimentação. Então o Flamengo tem uma semana toda. Hoje o time volta a treinar, então essas questões de qual jogador vai subir, qual jogador passa em branco. Vamos para a próxima notícia. Entendo como será o julgamento do Gabigol na Suíça. Lá tem toda a explicação no GS, se você quer ler, mas a minha análise é que o Gabigol vai receber uma multa e vai ter que pagar essa multa por indisciplina e não por tentar fraudar o exame. Tá claro isso. Eu acho que o Gabigol depois fez todos os exame de sangue, que é mais detalhado. Ele em momento nenhum quis fraudar. Ele pode dizer que estava num momento complicado, confuso e meio revoltado e fez um ato de indisciplina, mas ele não recusou fazer o exame, e ainda há aquele diz que um viu, o outro não viu. Então isso tudo acho que vai ajudar muito na defesa do Gabigol. E é uma coisa assim que ele realmente fez por um momento de revolta e não por questão de querer fraudar o exame ou usar a substância, porque ele poderia muito bem não deixar de ser feito o exame de sangue. Então acho que o Gabigol volta a jogar. O julgamento vai ser votado depois colocado para todo mundo saber qual foi o resultado. Então acho que o Gabigol não tem que se preocupar, e sim se preocupar em dar a volta por cima com a torcida. Fez o gol no último jogo, pode ser importante contra o Grêmio. Depende muito do que Tite quer elaborar, mas essas viagens que vai fazer para a Suíça vai atrasar um pouco
ele entrar no grupo, no time titular, porque perda de tempo, Tite pensa em tem outras ideias. Enquanto isso, se ele estivesse aqui no Brasil, sem esse julgamento, acho que poderia sim ser uma opção contra o Grêmio, mas acho que com a viagem, com a vinda dele, mesmo que pega 2, 3 treinos, não vai ser, porque o treino começa hoje, quarta-feira, e vai até quarta que vem. Então, Tite pode treinar do jeito e a maneira que ele quiser o time e colocar em campo. Vamos para outra notícia. Veja quanto o Flamengo vai receber pela venda do André. Vai receber 3 milhões, por qual o Flamengo é bom. Essa soma de pequenos jogadores vendidos. Não vou ser contra a venda dele. Acho que ele atingiu 22, 23 anos. É um jogador que já perdeu a juventude dele, então não rendeu. É uma pena que ele não é do tempo do Tite. Ele é do tempo do São Paulo, do Vitor Pereira, treinadores antes que não souberam tirar o proveito dele. Ele tem qualidade, tem aspecto, mas é um jogador que vai ter que crescer longe do Rio. Eu acho que o limite de idade para mim tem que ter um jogador da base. Entre os titulares, buscando uma posição entre os titulares, entre 22 e 23 anos. Se o cara atingiu essa idade e não rendeu o que é esperado, realmente tem que sair. Porque é bom pro jogador que ele cresça, é bom pro cofre do Flamengo que recebe uma grana, mas o Flamengo tem que ter esse período até 22, 23 anos para se livrar do jogador, se livrar, modo de dizer, vender o jogador e ter uma recompensa financeira. Se o cara rendeu, é titular, tá rendendo. É isso que eu falo em relação ao João Gomes. O Flamengo poderia ter estado com o João Gomes, é titular do Flamengo, um cara importantíssimo do Flamengo, mas o Flamengo vendeu e hoje está fazendo o maior sucesso na Inglaterra. Então a gente ter mais consciência de qual jogadores vender, como vender, qual o limite de idade que o Flamengo necessita. Isso vai derivar do tempo de trabalho do treinador, porque pode mudar o treinador, vir um outro que não conhece a base do Flamengo. Então, o quanto mais tempo o treinador ter de conhecimento do clube, sabendo olhar para a base, vai achar jogadores que o Flamengo está investindo muito bem nos jogadores da base. Vamos para a última para encerrar. Com atitude de novo no caminho, o Flamengo tenta essa vida sair pela primeira vez feliz de ter lá paz. Eu creio nesse jogo contra o Bolívia. O que o Flamengo vai ter que focar quando chegar lá vai ser um bom jogo no Rio, golear, abrir uma boa vantagem, que com certeza lá o Flamengo pode ser derrotado sim. A altitude é um elemento que faz muito efeito na cabeça dos jogadores. Nesse primeiro jogo o Flamengo estava com muito reserva, um time muito modificado, ganhou de 2-1, perdeu de 2-1, perdão, e mesmo assim conseguiu aqui no Rio meter 4-0 neles. Então, se você pegar o resultado, também tem 3 gols de diferença, então a classificação está aí garantida. Mas isso tudo depende do primeiro jogo, então é fundamental que o Flamengo entre bem ligado, tire o foco dos outros campeonatos, foco nesse jogo do Bolívia para massacrar. A comissão técnica vai ter que estudar bem o Bolívia para achar pontos fracos deles para golear bem aqui no Rio. Levar lá, é um jogo mais de sistema de marcação, também acho que vai ter que fazer a linha de 6, outra linha de 4, fazer um time bem marcado, saber explorar o contra-ataque, não em velocidade, mas no toque de bola, abrindo o time, jogar por zona, tocando a bola, ampliando o time. O gol que o Flamengo tomou lá, o segundo gol foi um lance que quis carregar a bola e perdeu o tempo de bola. Isso fez com que eles armassem o contra-ataque e virassem o jogo contra o Flamengo. O Flamengo estava lá com um jogo bem equilibrado contra eles. E o Flamengo pode vencer por essa questão. Mas o fundamental é que o Flamengo faz para cá em casa
E isso vai ser um elemento importante do Flamengo, fazer o resultado em casa e levar esse pragar para o segundo jogo. Então, o que parece ser mal, parece vai estar certo. O Flamengo fazer o pragar em casa e levar o segundo jogo um pragar que o Flamengo ter para segurar ou até vencer o time adversário fora de casa. Essa foi a minha análise de hoje. Amanhã eu venho com mais assunto para a gente analisar. Até a próxima, se Deus quiser.